nosso tema de hoje é a ciência na cena do crime. Estamos conversando aqui com o delegado Dr. Sérgio Lomba, que é o diretor da Academia de Polícia, o Bruno Sabino, que é perito criminal e especialista em química forense, e o professor Talvânio Moraes, da área de psiquiatria legal, também forense, e o Cláudio Lopes, que é o criador do Luminol, lá com a equipe da UFRJ. Nós terminamos e fomos para o intervalo, eu lhe interrompendo, e eu queria, antes de mais nada, das aplicações outras do Luminol, saber o seguinte: tudo bem, vai entrar em produção comercial, mas esses cientistas todos aí vão ganhar alguma coisa de royalty dessa produção? Como é que fica isso? Se formos falar agora na questão do royalty, né? Pela lei de inovação tecnológica, né? E diz que o royalty é da universidade, né? Então, por exemplo, no caso da Alfa Rio, da produção que vai ser vendida, 3% do processo vai ser, digamos, da UFRJ. E a UFRJ, né, como tem a sua autonomia universitária, ela vai decidir como dividir esses 3%. Em princípio, 1% para a própria universidade, 1% para o Instituto de Química e 1% para o meu laboratório. Bem, pelo menos o laboratório agora vai poder fazer mais coisas com o Luminol. E aí vamos ao desenvolvimento. Parece que ele já está podendo, pelo menos na ideia de vocês, ser usado não só em melhores condições que o produto americano para examinar o local do crime e descobrir sangue, como até para descobrir doença. Como é que é isso? O que acontece é o seguinte: uma visita que eu fiz a uma empresa em Araucária, Novozymes, né, produz enzimas para hemocidas, para remover hemácias, né? Essa empresa me mostrou que o tratamento de roupas com detergente enzimático é mais eficaz do que com o tratamento com produtos químicos. Esse detergente químico normalmente. Eu agora, antes de vir para cá, vi no meu e-mail uma publicação no jornal britânico Microbiology, em que dizia que os detergentes químicos estão, na verdade, promovendo, né, mutagênese em bactérias, tornando-as mais patogênicas, porque nem sempre as pessoas lavam adequadamente instrumentos cirúrgicos, nem sempre adequadamente elas lavam roupas, enfim, sala de hemodiálise, enfim, lugares onde tem uma grande concentração de sangue. E a gente sabendo que a não utilização conveniente dos detergentes químicos, podendo ser substituído pelos detergentes enzimáticos, pode vir a contribuir para um tratamento preventivo da contaminação hospitalar. Eu não quero dizer que toda a contaminação hospitalar é advinda da presença de sangue oculto, mas, com certeza, o sangue é um grande veiculador, né, um grande meio de cultura, né, para crescimento de micro-organismos. Se a gente elimina essa fonte, nós podemos estar eliminando, né, uma boa parte da contaminação. Evidentemente, existem outros fatores. E eu estou agora voltado, né, uma das aplicações que nós temos é essa de voltar à pesquisa de sangue oculto em roupas. Porque, às vezes, a pessoa entra num hospital, né, e chega lá sadio, vai fazer um exame endoscópico, vai fazer uma cirurgia simples e acaba vindo com aquela famigerada contaminação hospitalar, e que, às vezes, pode até, em alguns casos, ser letal, né? E eu acho que o trabalho nosso aqui é principalmente de preservar a vida e de dar informações, né, para que a vida continue. Então, não é só a gente estar preocupado, e evidentemente a gente está preocupado com os casos de homicídio, vão fazer parte disso, mas nós também temos que ter a nossa consciência de prevenir, né? Eu acho que todo o trabalho da polícia também, que até mesmo um trabalho de rotina, de um policial de rua, é o trabalho preventivo. A polícia tem que ser preventiva. E eu acho que a perícia também deve, a partir de agora, também ser preventiva, porque nossa obrigação, como cidadão, como servidores públicos que somos, nós estamos aqui para servir a população, nós temos que entender essa demanda. E, às vezes, ela requer de nós certo esforço, né? E que, na verdade, são parecidos. Você detectar sangue numa roupa de hospital é muito parecido com o de crime, né? Se detectar sangue oculto em fezes, né, humanas, ela pode ter um diagnóstico preventivo do câncer gastroenterológico. Tá. Né? É então você vê, não tem nada, é sangue, entendeu, doutor? É uma situação. Como, por exemplo, eu falei anteriormente, detectar sangue no capô, dentro dos porta-malas de automóvel, dentro de automóvel, porque hoje o automóvel, infelizmente, virou, né, transporte de cadáver, um transporte de
muitas cenas de homicídio ocorrem dentro do automóvel, a gente investigar, né, a concentração, a quantidade de sangue ali presente para que a gente possa dizer, por exemplo, se a pessoa que foi ferida está desaparecida, se ela perdeu uma quantidade de sangue muito grande e essa pessoa está morta, né? Porque, por exemplo, a família, aí é preventivo, então ela passa por todo um trauma da perda e fica achando que, às vezes, a pessoa está viva. Então, isso é uma dor, ela não tem o corpo, né? A única coisa, às vezes, que você vai ter da vítima é o quê? A mancha de sangue. E se aquela mancha de sangue for compatível com uma tecnologia que você afirma, olha aí, foi perdido uma quantidade de sangue, por exemplo, acima de 1,5 litro, quase 2 litros, então essa pessoa tem uma grande probabilidade. Isso eu não vou decidir Mesmo sozinho, que não apareça nem o o perito vai corpo decidir no sozinho. caso, Exatamente. né? Quem vai decidir isso, estaria... como são os profissionais. Né? Olha, e, evidentemente, essa fundamentação vai ser fácil ao juiz decidir a exarar uma pensão para aquela família. Bem, deixa eu até pular ali para o nosso delegado. Do ponto de vista do trabalho policial, quer dizer, essa utilização de elementos pode ser tal como todo mundo diz, olha, a ideia da punição pode afastar a pessoa do crime. Ou seja, a ideia do criminoso, de que cada vez a polícia está mais aparelhada de inteligência, de alguma maneira você crê que possa constranger o crime, diminuir, ou isso não afeta? Eu acho que sim. O criminoso, ao ter ciência de que a polícia está altamente preparada, que a perícia vai identificar a autoria, ele vai acabar sendo descoberto, é um fator de desestimulação do crime. Certamente, né? Bem, Bruno, deixa eu ver um outro aspecto com você, que é exatamente desse crescimento de formação. Você é um jovem ainda cada vez mais envolvido, né, como você diz, pelo instigar, né, do local do crime também. E você acredita que esse mercado se abre? Por exemplo, no Imetro, o que é que está havendo? Vocês estão fazendo uma espécie de uma nova escola de... Como é que é essa questão? Eu acredito que a perícia ela fica muito mais forte quando ela começa a se apoiar em outros institutos, em outros órgãos, principalmente acadêmicos e institutos de pesquisa, né? O Inmetro, no caso, é um instituto muito importante de apoio porque ele é o responsável pela normatização e qualidade de uma série de fatores no país. Certamente a química está muito presente, mas certo. Agora vocês estão com uma questão mais ligada à questão Isso, mesmo do então, crime. assim, dentro da área forense, né, até que ponto essa questão da qualidade da normatização ela pode ajudar? Ela pode ajudar porque a qualidade de um laudo, ele depende também da capacidade de você reproduzir ensaios, da capacidade de você padronizar técnicas, da capacidade de você seguir normas, né, para que aquele laudo que foi gerado, ele não seja contestado futuramente, né? Essa contestação futura, ela depende de quanto nessa produção o laudo foi bem feito. Bem feito que eu quero dizer, não é que o perito tenha capacidade técnica ou não, o quanto que ele foi capaz de chegar àquela conclusão com algum cunho científico. Então, nesse sentido, o Inmetro ele pode ajudar porque ele trabalha com essa parte de normatização, de qualidade. Então, ele está criando um setor, né, dentro do Inmetro que vai focar na metrologia forense para dar um suporte, né? Naturalmente, o Inmetro não tem a menor intenção, até onde eu sei, de assumir o papel de produzir lá. Mas vocês estão produzindo técnicos também. Produzindo técnicos, produzindo formas de você futuramente dar condições de um laboratório ser acreditado, né? Atualmente se fala muito em acreditação laboratorial, que ele é um tema importantíssimo para um laboratório porque a palavra já diz tudo, né? Um laboratório acreditado, aquilo que é produzido nesse laboratório tem uma credibilidade. Então, o Inmetro ele pode, por exemplo, fornecer subsídios para que o laboratório do Instituto de Criminalística seja acreditado. Mas isso depende, logicamente, do Instituto de Criminalística querer chegar nesse nível. O Sérgio parece estar querendo falar Agora, alguma coisa sobre isso. O pontapé inicial disso, como o doutor Talfani lembrou, é a preservação do local, né? O perito vai trabalhar de acordo com como ele encontrou aquele local. Então, geralmente quem chega ao local de crime, primeiramente, é a Polícia Militar. Então, já foi objeto de várias comunicações, várias solicitações, inclusive de alteração do currículo de formação dos policiais militares, que eu tive essa informação, da importância da preservação do local de crime. E até também
um ponto muito focado no curso de formação dos policiais, essa questão, chegou ao local, quem esteve antes, há a possibilidade de alguém ter mexido, porque o delegado tem o dever legal de comparecer ao local do crime e conversar com o perito, né? O perito vai ver aquela cena fática do crime e quanto mais preservado, obviamente o trabalho, né, o perito vai poder elaborar um laudo de melhor qualidade. Tá. Essa cena do crime ali que o cadáver fala, segundo o professor Talvani, deixa eu lhe perguntar uma coisa complexa também. Há quem diga que o psicótico ou a pessoa perturbada tenderia a ameaçar muito mais os mais próximos do que qualquer indivíduo. Há uma relação entre desajuste mental e crime? A gente pode dizer isso ou não? Nós temos crimes praticados por doentes mentais. Isso os hospitais de custódia têm, inclusive, uma população encarcerada por medida de segurança nessa razão. Mas o crime do doente mental é exceção, não é regra, ao contrário do que muita gente pensa. Por quê? É fácil de entender. Muitas vezes, para praticar determinados tipos de crime, vamos imaginar, né, não só o homicídio. Às vezes a população leiga acha que crime é só homicídio. Pelo menos é o que mais chama a atenção. Mas existem inúmeros outros crimes. O Código Penal é um código que tem diversos, 3 centenas e pouco de tipos penais. Na realidade, alguns crimes, vamos dizer, o crime em quadrilha, o crime do estelionato, o crime de falsidade, eles necessitam de uma certa lucidez para a sua prática. E um doente mental, muitas vezes, dentro de uma quadrilha, nessa situação, ele vai pôr tudo a perder, porque ele não vai ter as cautelas que são exigíveis para o planejamento do crime. Então, o crime do doente mental é sempre uma exceção. Geralmente, é o que eu costumo dizer, é um acidente de percurso. Ele tem uma agitação psicomotora, uma confusão mental, e aí ele pode jogar um objeto, esse objeto bate em alguém e provoca uma lesão corporal. Ele pode, eventualmente, pegar um instrumento caseiro, uma faca, uma coisa, e agredir alguém e até cometer um homicídio. Mas não é a regra, porque exatamente pela própria natureza da doença mental, a tendência é que o doente mental fique alienado, como a própria palavra diz. Ele fica desligado de tudo. A gente poderia dizer, então, que o bonzinho é que poderá ser o malzinho. Exatamente. E existe até, né, na literatura, alguns autores que chamam a atenção de que a maldade humana, ela não tem nada a ver com doença. Ela tem a ver com comportamento social, com educação, com toda uma estrutura mal formada de personalidade. Os grandes criminosos não são doentes mentais. Eles, na realidade, são pessoas que têm crueldade no seu comportamento, que têm maldade no seu comportamento. Mas isso faz parte da faceta humana. Aliás, a gente vê que Shakespeare, né, o mestre do teatro, já há muito tempo delimitou nos seus personagens as características de cada ser humano, né? E ali você tem os elementos todos, você tem o ciumento, você tem o covarde, você tem o avarento, o invejoso, né? Toda essa característica, inclusive o homicida, sem que haja obrigatória a questão da paixão, né? Romeu e Julieta, né? Os dois personagens morrem, né? Exatamente por uma situação passional. Então, é muito importante, gostei que você tivesse perguntado isso, para deixar bem claro, o doente mental não é, por excelência, um criminoso. Ele pode ser, mas é exceção. Regra geral, o criminoso nada tem de doente mental. Bem, vamos a mais um intervalo e já a gente vem para debater, no último bloco do nosso Tome Ciência de hoje, a presença da ciência na cena do crime.